É evidente que os presos sempre têm alguma imaginação adicional e acabamos por encontrar uma forma de nos comunicar muito mais fácil, que era conseguimos arranjar um cordel, arranjar papel, embrulhávamos a mensagem no papel, atirávamos o cordel para o lado e ele com um pau de vassoura esperava, o cordel enrolava-se, ele puxava a mensagem, lia e depois fazíamos o mesmo de volta. Isso, coisas que se passavam à noite, mas que nos permitiu não só trocar mensagens, dar informações, porque naquela altura, inclusivamente, saber o que se passava fora das nossas celas era algo quase impossível. E trazíamos as notícias relativamente frescas daquilo que se passava nas lutas de libertação. E ele, em troca, mandava-nos os seus poemas, muitas vezes escritos em papel higiênico, folhas de papel higiênico, com um lápis que nós, inclusivamente, é que lhe enviamos para a cela. E esse foi o nosso contacto durante vários meses. Era o único contacto que nós tínhamos. Os restantes presos angolanos ficavam em casernas que estavam em frente a nós, mas que, como aqui já foi dito pelo Pacavira, não nos permitiam qualquer tipo de contacto. Quando o grupo do Pinto de Andrade chegou, alguns meses depois, eram, como diz a carta aí do Eduardo ao homem da PIDE em Luanda, eram de facto muito irreverentes, muito fogosos. E quando chegaram, desafiavam um pouco, assim, e o pessoal do campo passavam pelas nossas celas, assobiando canções revolucionárias, e nós respondíamos da mesma maneira. Felizmente, os fulanos aí não conheciam essas músicas, não é? Só nós sabíamos qual o significado delas. E acabamos por encontrar também maneira de nos comunicarmos, não é? Através de sinais. Acabamos por designar locais onde deixávamos as mensagens, ele deixava as deles, nós as nossas. Mas um dia, não sei, um deles foi mais desastrado, foi atirou-nos um papel para dentro da caserna e aí o guarda verificou. Constatou isso, imediatamente invadiram a nossa cela, mas tivemos ainda tempo de destruir ou de esconder bastante bem aquilo que nós tínhamos lá dentro, e não encontraram nada, apesar de, inclusivamente, houve lá um pobre de um dos militares que teve de meter a mão onde naturalmente ele não devia meter, que é na sanita, para ver se conseguia encontrar alguma prova. Mas não conseguiram, mas foi também o fim da nossa convivência com os presos angolanos, porque nessa altura o Eduardo Fontes deve ter deduzido que aqui havia perigo de ligações criminosas e transferiu-nos para o campo dos presos de delito comum, que ficava, portanto, do outro lado. E a partir daí os contactos que tivemos com os presos de Angola quase que se resumiam a olhares, a pequenos sinais, porque ficamos completamente separados por 2 muros e absolutamente incomunicáveis. Portanto, deu-se então para nós uma segunda fase da nossa vida no campo de trabalho. Nós pudemos verificar o maltrato que, particularmente, os angolanos, e eu acho que aí havia uma vontade de tentar subjugar, sobretudo os angolanos. Penso que aí havia qualquer coisa de direcionado para os angolanos. Aliás, houve, durante a nossa estadia, houve 2 ou 3 pessoas que acabaram por falecer. Maltrato, falta de tratamento médico. Havia tentativa de subjugar os presos angolanos, assim como havia em relação a nós. Mas eu penso que, sobretudo porque o envolvimento não sei se eram da GNR, se eram da Polícia de Segurança Pública, os fulanos que lá estavam, eram verdadeiramente agressivos em relação aos presos, e a nossa passagem
para o campo dos presos de delito comum, acabou por resultar numa melhoria da nossa situação, nós enquanto cabo-verdianos, por várias razões. A primeira delas é que rapidamente conseguimos mobilizar os guardas cabo-verdianos que estavam aí, portanto, a guardar-nos, e não era muito difícil, porque eles próprios viviam em situação de discriminação relativamente aos colegas portugueses que se encontravam do outro lado e que tinham salários 4 ou 5 vezes superiores, tinham direito a casa e que, inclusivamente, os tratavam com arrogância e com desprezo mesmo. Portanto, dentro de pouco tempo, nós conseguimos criar um relacionamento especial com os guardas, o que nos permitiu também estabelecer relações com a organização clandestina do partido em Santiago. Mobilizamos 2 ou 3 deles, que acabaram até por se tornar militantes do partido. Tínhamos a vida relativamente facilitada, para além da perda de liberdade. E conseguíamos também estabelecer contacto permanente com a organização do partido e começámos a trabalhar, inclusivamente, na mobilização de um grupo selecionado de presos de delito comum. O grupo de cabo-verdianos acabou por crescer, porque, entretanto, pouco tempo depois de lá chegarmos, veio um segundo grupo de militantes do PAIGC, que estavam lá a aguardar o julgamento ao Tribunal Militar, e posteriormente, em 1971, juntou-se a nós um grupo mais numeroso de jovens, na maior parte camponeses, que tinham tentado desviar um barco para Dakar, para se irem juntar à luta. Foram mal sucedidos, a PIDE levou-os portanto, à prisão e, portanto, estiveram lá até ao fecho do campo em 1974. Na maioria eram camponeses, jovens com reduzida escolaridade, pelo que nos dedicamos a criar uma escola que, ao lado da formação didática escolar, também facultava formação política, que se veio a tornar bastante importante no período pós-25 de Abril. A ação das autoridades, representadas aí pelo diretor, visava, através de pressões, de ameaças e chantagens, muitos cortes de direitos, seja de ir tomar sol, de alimentação, de tratamento médico, inclusivamente junto das nossas próprias famílias. Tentavam enfraquecer a nossa determinação e evitar que propagássemos os nossos ideais. A ideia era demonstrar que a nossa luta não tinha futuro, que jamais alcançaríamos a independência e que só nos restava conformarmos com a permanência do regime colonial em evolução, que na altura Marcelo Caetano dava uns sinais como dizia, de fazer as reformas na continuidade, mas que jamais iria permitir que cada povo decidisse do seu próprio destino. O diretor procurava manter toda a vigilância possível sobre nós, no seu afã de, como foi citado aqui no início desta sessão, de nos recuperar socialmente, que era o jargão mais utilizado, submetia-nos a toda espécie de pressões e chantagens. Começou por reduzir o leque de publicações que nós recebíamos. O Lineu recebia, na altura, eu acho que era o jornal que era Capital, que a irmã lhe enviava, e havia uma outra revista que me era enviada por um familiar também,